Cape Epic 2019, quinta etapa, sexto dia de competição. Antes de falar sobre a prova, eu gostaria de agradecer demais a todos os comentários daquela linda mesa. Vocês são simplesmente incríveis. Valeu! Etapa de hoje, considerada a etapa rainha, 100 km, 2.850 metros. Parece isso daqui, né? Tipo, altimetria. Né? Só que existem outros fatores que podem fazer com que uma etapa seja considerada rainha pela organização. Temperatura, tipo de terreno, a inclinação, como se constitui esse sobe e desce. É bom a gente lembrar que quando nós estivermos analisando a nossa altimetria da nossa provinha, né, da nossa humilde competição por aí, só olhar um número de altimetria acumulada não é necessariamente o melhor indício para ter ideia de dificuldade, consequentemente do tempo que vai demorar para fazer a prova e, consequentemente, o que você precisa de hidratação, água, equipamento. Mas foi dura a prova, né? Aliás, tem sido dura todos os dias. Tudo mudou hoje, tudo. Né? E a partir de agora, todo mundo fica muito mais sensível, todo mundo muito mais cansado, sensível fisicamente, sensível emocionalmente. No feminino, também mudou. Logo no começo, a Langvad e a Anna van der Breggen, elas tiveram um problema. Isso permitiu com que a Liu e a Mora passassem, abrissem 1 minuto e pouco. A partir desse momento, a impressão que dava, devido à grande liderança geral que a Van der Breggen e a Langvad tinham, eu não sei se pouparam ou se sentiram confortáveis em simplesmente passar o dia de hoje, que era um dia difícil. Porque pelo menos visualmente não dava a impressão que elas estavam quebradas. A Liu e a Mora na frente, elas estavam super bem e elas estavam fazendo força. Então a Liu e a Mora terminaram em primeiro, 4 minutos depois a Langvad, Anna van der Breggen, e em terceiro foi a Jenny e a Mariske. A minha torcida para a Volchowska e para a Lutz, aconteceu algo com elas. Elas perderam muito tempo, mas na classificação geral elas se mantêm na terceira colocação. Mas não muda muita coisa, porque a diferença de tempo entre elas é muito grande. A Langvad e a Anna van der Breggen estão 22 minutos à frente da Liu e da Mora, e a Lutz e a Volchowska estão a 52 minutos das líderes e a 30 minutos da segunda colocada. Esse é o cenário do feminino. Falando dos homens, uma pequena interrupção. Na verdade, esse vídeo ele tem uma correção. Eu coloquei o vídeo no ar com algumas informações que elas estavam erradas. Então eu tirei o vídeo do ar, estou fazendo essa inclusão de algumas informações, principalmente da largada. Logo na largada, na primeira subida, os primeiros 7 quilômetros, a Cross mais a Scott, a equipe com o Nino e com o Lars, já imprimiam um ritmo que faziam todos sofrerem. Além das duas duplas, tinha também o Frischneck, apenas um ciclista da equipe Scott. Eles foram forçando o ritmo. No momento que o Lars teve o pneu furado, quem cedeu a roda foi o Frischneck da Scott, equipe B. Eles trocaram a roda. Aí entra o lance que eu fui dar uma buscada no regulamento. Pode existir essa assistência entre os atletas da mesma categoria, no caso da Elite. O único artigo que eu encontrei, que eu acho que é o 23.3, tem que ler todos, porque um tem conexão com o outro, mas é que nenhum atleta pode receber assistência de um atleta separado. A não ser que no momento que esteja havendo essa assistência, esse atleta que está separado, ele está separado porque o parceiro dele saiu da competição. O que não é o caso do Frischneck, porque na verdade o parceiro do Frischneck estava algum tempo atrás, talvez mais de 2 minutos, que é sujeito à penalização. Só que existe uma diferença entre a regulamentação dos ciclistas elite, da UCI, e todos os outros.
Eu sinceramente eu não consegui fazer uma interpretação clara se ele poderia ou não fazer aquilo por estar a mais de 2 minutos. Mas isso se foi comprovado os 2 minutos, porque a comprovação ela é feita no posto de checagem do tempo. Mas a organização pode se dar o direito de fazer uma checagem aleatória desses 2 minutos. Isso deu a oportunidade, durante essa troca de roda, da Cross abrir, a equipe Eurosteel, que foram os vitoriosos de hoje, passaram pelo Nino e pelo Lars Foster. Quando eles passaram pelo posto, pela meta da Dimensional Data, o hotspot, Cross em primeiro, a Eurosteel em segundo e grudado Scott. Assim que eles começaram a descer, Scott com o Nino e o Lars já abriam o ritmo, já abriam junto, trazendo junto Eurosteel. Eu acho que não seria justo trazendo junto, porque eles fizeram muita força. Eu diria que durante os 20, 30 primeiros quilômetros, talvez eles estivessem fazendo ainda mais força do que a própria equipe Scott, abrindo da Cross. Enquanto isso, o Henrique Avancini e o Fiumicke, eles sofriam com o ritmo. O Fiumicke, ele deu uma saída, ele escorregou um pouco numa curva. Olhando a imagem, não dá para perceber nada mais grave, nenhum comprometimento do ponto de vista físico. Mas a gente não sabe mesmo porque não houve entrevista após isso. Esse cenário foi o que consolidou esse posicionamento até o final, mas de qualquer forma a continuação do vídeo na versão original. Acho que é isso. Tendo passado o hotspot, indo em direção ao primeiro posto de abastecimento, quilômetro 24, equipe Scott e Eurosteel, que é uma daquelas duplas que os caras não têm mais nada a perder, quer dizer, eles estão lutando pela camisa vermelha de líderes da categoria dos sul-africanos. Mas os caras querem ganhar uma etapa, na verdade. Inevitável que eles começassem a se organizar e trabalhar juntos muito rápido. Mesmo porque o Philipp, ele é conhecido do Nino Schurter porque eles fizeram um Cape Epic 2, 3 anos atrás, inclusive eles ganharam 2 etapas. Eles foram trabalhando juntos e ampliando a diferença em relação ao Fiumicke e o Avancini a cada quilômetro. A diferença chegou a 6 minutos no final. A Trek Selle San Marco, eles tiveram um problema com o selim, e a San Marco é uma empresa de selim, e eles tiveram que trocar o selim, o que não é uma coisa muito boa para o patrocinador. Mesmo assim, tendo que trocar o selim, eles conseguiram fazer esse reparo, voltar para a competição e completar na terceira colocação com o Fiumicke e com o Avancini na quarta colocação. O que aconteceu na classificação geral foi que o Schurter e o Lars Foster assumiram a camisa amarela novamente. O Fiumicke e o Avancini, eles continuam na segunda posição, só que a 5 minutos, e a Trek San Marco está a 15 minutos dos líderes e a 10 minutos do Avancini e Fiumicke. Esse é o cenário da classificação geral. Qual que foi o grande destaque do dia? Foi impressionante. Foi muito bacana de se ver o lado esporte, independente da bandeira, independente da nacionalidade, especialmente o Mats. Ele fez muita força para se manter, para ter essa vitória. Então eu acho que o cara merece todos os méritos, especialmente nos últimos 15 quilômetros, ele começou a sofrer muito. E o mais impressionante que eles trabalharam juntos, mas eles foram cansando. E o Nino e o Lars, eles continuavam 2 rochas pedalando, super forte. Houve um momento onde eu quase imaginei que talvez o Nino e o Foster iriam deixar os 2 para trás, porque eles estavam trabalhando juntos, é inevitável que eles iriam conceder a vitória, mas eles não concederam essa vitória sendo misericordiosos. Não, os caras estavam pedalando muito forte. Teve um momento onde a e-bike foi meio que do lado, eu não sei se sem querer ou se o cara deu um incentivo pro Mats, tipo, vai lá. Daí foi a hora que o Mats travou a suspensão, ele tava atrás, sofrendo muito, ele deu um sprint, abriu, foi embora
a build dos três, do parceiro, do Nino e do Lars, ele foi indo no limite. Uma vitória linda, linda, excepcional a vitória dele. O cara andou no limite. O Nino e o Lars se mostraram inabaláveis, muito fortes, atrás da Trek San Marco. E para encerrar esse resumo, eu poderia não tocar nesse assunto, porque é simplesmente colocar a mão na chapa quente, mas eu tenho visto muitos comentários, talvez a maior parte dos comentários seja associado de que o filme que está muito fraco e de que o filme que está segurando a Avancini, se o filme que não tivesse tão fraco e etc. Eu acho que é muito delicado culpar um integrante de uma dupla. A dupla ela tem que trabalhar como um organismo só. Eu posso apenas especular e escutar um pouco de vocês através dos comentários, qual que é a opinião de vocês em relação a essa história toda. O que vai acontecer amanhã? São 98 quilômetros, com certeza vai ser outro dia nervoso. Eu acho que é um outro dia onde não só uma equipe, mas vai ter mais do que uma equipe, mais do que uma dupla interessada na vitória por etapa. Eu não consigo imaginar o Nino e o Lars só marcando a segunda dupla, que é o Avancini e o Filmic, porque 5 minutos eu acho que é uma posição muito frágil para se dar ao luxo de apenas marcar, porque qualquer problema mecânico ele pode dissolver 5 minutos muito rápido. Então eu acho que, de novo, o Nino e o Lars vão aparecer agressivos e, por falta de informação, de entrevista, não dá para imaginar o que o Filmic e o Avancini vão fazer amanhã. Seria muito legal ver, após um dia ruim, acontecer aquele dia que você acorda, sobe na bike, começa a pedalar. Eu acho que eles nunca acordam se sentindo descansados. Mas eu acho que pode existir um momento que, depois de alguns quilômetros pedalando, eles falam assim, agora. Super curioso, eu gostaria de ver um dia, apenas uma etapa, a etapa se desenrolando mais no pace do Filmic do que do Avancini. A impressão que eu tenho é que o Filmic ele tem uma largada mais conservadora e ele vai crescendo, né? É apenas uma impressão. E a curiosidade é, se existisse essa etapa com mais o ritmo do Filmic, o que aconteceria do meio para o final da etapa? De qualquer forma, os caras estão na segunda posição, o que é algo fantástico para uma das competições mais difíceis do mundo. Esses caras todos, sem exceção, Abraão Azevedo e o Bart, os caras já estão a mais de 1 hora de vantagem. O Bart, visualmente, ele tá bem cansado. E o Abraão Azevedo, cara, ele é fantástico, mas sempre com um sorriso no rosto, com uma expressão leve. E com certeza os caras fazem uma dupla engajada, na pegada. É isso, tchau, até amanhã.